Bom, vamos passar então a nossa segunda videoaula sobre produção sedimentar do nosso módulo de geodinâmica de bacias sedimentares e processo da superfície da Terra, do curso de Geologia Sedimentar. Na videoaula de hoje nós vamos discutir um pouco das definições e unidades relacionadas ao conceito de produção sedimentar. Vamos ver a aproximação de Ludwig Probst para a produção sedimentar em grandes áreas da superfície terrestre, que conta com os conceitos de runoff superficial, precipitação e a variabilidade sazonal. Observar como a declividade varia em grandes áreas do planeta, em mais de uma escala, e avaliar, numa escala planetária, como se distribui a produção sedimentar na Terra. Bem, produção sedimentar é o termo que é utilizado para descrever como fontes de sedimento, áreas-fonte, áreas soerguidas, sujeitas ao intemperismo e à denudação, sendo que denudação, então, é o transporte de produtos de intemperismo da fonte para outras áreas. Essa produção sedimentar, que a gente vai usar a sigla SY aqui nesse curso, é uma medida da massa de sedimentos que é produzida por unidade de área por ano, por unidade de tempo. Então, uma medida bastante comum é tonelada por quilômetro quadrado por ano. Então, para uma dada área da superfície da Terra, a gente considera quantas toneladas de sedimentos são produzidos por quilômetro quadrado por ano. Então, o sedimento produzido é material desagregado, resistente ao neoformado e carga iônica, que é retirada, tem que sofrer transporte para ser sedimento dessa área. É claro que se a gente multiplicar a produção sedimentar por unidade de área, então, por exemplo, cada quilômetro quadrado produz 1 tonelada por ano, se você multiplica isso pela área que é drenada para uma determinada bacia sedimentar, então, em cada 1 tonelada por quilômetro quadrado por ano, numa área de muitos quilômetros quadrados, a gente pega essa área e multiplica pela produção sedimentar e descobre quantas toneladas por ano são removidas da fonte e aportam na bacia. E é claro que a taxa de denudação é relacionada à produção sedimentar de uma maneira bastante simples. A variação da altura com o tempo, que é a taxa de denudação, é o quanto você reduz, na média, o relevo de uma área ao longo do tempo. Então, inicialmente, o relevo era mais elevado, foi reduzido de novo. Essa variação média de altura, que é dada em metro por ano, ela vai ser a sua produção sedimentar em tonelada por quilômetro quadrado por ano, dividido pela densidade dos materiais. É claro que como aqui está em quilômetro e aqui é metro, a gente tem que pegar essa densidade aqui e ainda multiplicar por 10 a sexta. Então, sabendo qual a produção sedimentar e qual a densidade média das áreas, a gente pode saber a que taxa o relevo estava sendo reduzido nessa mesma área. A aproximação de Ludwig Probst é útil para fins didáticos, porque é uma relação direta entre a produção sedimentar, ela foi baseada em dados empíricos. A produção sedimentar seria uma constante, que no trabalho original é 0,02, mas pode variar com a erodibilidade, a gente discute isso daqui a pouco, vezes dois parâmetros climáticos, que são esse R e esse VP, vezes a declividade. Então a produção sedimentar aqui, ela tem uma relação direta com a declividade. Quanto maior a declividade, maior a produção sedimentar, numa situação em que o clima não varia. Essa constante aqui, 0,02, é uma média para muitas áreas da Terra. Áreas que têm uma erodibilidade maior teriam um valor maior de C. Então, se as rochas são mais suscetíveis a ser erodidas, elas vão gerar um volume maior de sedimentos com a mesma declividade que áreas menos suscetíveis a ser erodidas. E uma outra questão interessante é entender esses dois conceitos aqui, o conceito de escoamento superficial e o conceito de variabilidade da precipitação. Então, o escoamento superficial ele pode ser definido como o quanto escoa numa determinada área. Imagina que a gente tem um divisor de águas aqui,
tudo que chove em mapa, tudo que chove numa dada região, e não evapora nem transpira, escoa e se concentra em rios, para um rio maior. E a gente pode dividir todos os fluxos de águas superficiais em um ano pela área e saber qual é o escoamento superficial específico. Então, de tudo que corre na superfície na forma de água corrente, um volume total que passou por toda essa área em um ano, dividido pela área, é o escoamento superficial específico, que é dado em milímetros por ano. Esse escoamento superficial específico, ele pode ser calculado considerando-se quanto que chove numa determinada região em milímetros e subtraindo disso o quanto evapora, o quanto transpira, que é retirado do solo pelo metabolismo de plantas principalmente, e volta na forma de vapor da água à atmosfera. Isso aqui ocorre a uma taxa muito maior que a evaporação direta. Também retira-se desse valor o quanto infiltra no solo ou no freático. E é claro que pode haver uma contribuição de água que foi infiltrada no solo e volta para o sistema. Então, disso a gente pode tirar um coeficiente de Hanoff, que é o quanto precipita comparado com o quanto corre na superfície. Isso dá o coeficiente de Hanoff. Em áreas úmidas, isso tende a ser próximo de 60% ou 70%. Em regiões áridas, pode ser um valor bastante reduzido, menos de 1% do que precipita, corre como água superficial, porque tem muita evaporação. Em outras áreas, onde as plantas evitam a transpiração porque a chuva é muito mal distribuída ou sazonal, esse coeficiente pode chegar a 90%. Então, aqui na nossa equação, por enquanto, a gente tem a declividade, ela é simples, é dada em porcentagem. O Hanoff superficial específico, o escoamento superficial específico, em milímetro por ano para aquela área. Faltou um elemento difícil de entender sem explicação, que é a variabilidade da precipitação. Ela é definida como a precipitação de cada mês ao quadrado, dividido pela precipitação total do ano. E aqui, os autores tentaram incluir um fator importante na produção sedimentar, que é, quando você tem uma vegetação muito bem desenvolvida, ela tende a estabilizar o solo, mesmo para declividades um pouco maiores. E quando a vegetação é mais esparsa, menos desenvolvida, com raízes menos profundas, a produção sedimentar com o mesmo runoff específico e a mesma declividade, a mesma erodibilidade, passa a ser maior. E isso pode ser entendido da seguinte forma: uma área em que chove 1.200 milímetros por ano, mais 100 milímetros por ano, teria 100 ao quadrado, que é 10.000, vezes 12 meses, que é a soma da precipitação de todos os meses. E a precipitação total do ano, 1.200 milímetros. Então a gente teria aqui 120.000 dividido por 1.200. Esse valor seria de 100 ao quadrado vezes 12, que é cada mês ao quadrado, soma todos os meses, e a precipitação total, que é 100 vezes 12. Então isso é óbvio que dá 100 esse valor de VP. Por outro lado, num caso extremo, em que todos os 1.200 milímetros de precipitação de um ano sejam concentrados em um só mês, a gente teria então 1.200 ao quadrado, que é aquele mês ao quadrado, os outros meses são zero, dividido por 1.200. Isso dá 1.200. Então, uma distribuição perfeita tem um VP de 100, e uma distribuição completamente desequilibrada, com toda a precipitação num mês só, tem um VP de 1.200. Nos termos da equação do Ludwig-Probst, então, uma distribuição pior leva
a um VP maior e, portanto, uma produção sedimentar maior, mesmo tendo o mesmo runoff, a mesma chuva ao longo do ano. Porque essas enxurradas promovem uma erosão muito maior. E também porque esse clima mais desequilibrado não permite o desenvolvimento de uma vegetação muito enraizada e que estabiliza demais o manto de solo intemperizado. Então, para entender aquela equação um pouquinho melhor agora, a gente tem que entender a relação entre a produção sedimentar e o clima, mas também a declividade. Como a declividade se distribui na Terra? Então a gente tem algumas regiões de altitude bastante elevada, e é claro que na transição entre essas altitudes elevadas e as planícies rebaixadas, existe uma declividade bastante acentuada. Nessa escala, então, a declividade se concentra nas bordas dos grandes altos topográficos, que na Terra são orogênicos. Grandes altos topográficos orogênicos, as bordas disso são as áreas de declividade elevada. É claro que existem altos topográficos não orogênicos em alguns lugares, ou que são relíquias de orógenos mais antigos. Então aqui um mapa, aquele era um mapa topográfico, esse é o de declividades. As declividades maiores são as áreas mais escuras. E notem que as declividades são altas exatamente nessa transição entre áreas de maior relevo e menor relevo. E mesmo o que a gente chama de grandes planaltos tem uma rugosidade intrínseca, então declividades médias maiores do que as planícies. Os planaltos não são tão planos quanto as planícies. Mas as declividades realmente altas são as bordas das grandes montanhas. Mas é claro que o próprio processo de erosão altera a declividade e a distribuição de declividades. Aqui num exemplo, o altiplano andino, uma região relativamente plana, mas com alguma rugosidade, bastante elevada, a planície amazônica, e na transição entre as duas, declividades acentuadas. Mas o próprio processo de denudação por águas de escoamento superficial vai remover material preferencialmente dos vales. Então, tem uma massa aqui que foi removida, gerou essa feição erosiva acentuada, e induz declividades acentuadas nas bordas, quer dizer, as encostas dos vales profundos que são cavados nessas áreas de gradiente de relevo na escala global, geram declividades locais muito altas. E essas declividades locais, que são causadas pelos dois processos, por essa escala aqui de desnível e por essa incisão fluvial, causando desníveis locais, fazem com que, na média, as declividades aqui sejam muito grandes. Essas são as áreas de maior produção sedimentar no planeta, são vales desse tipo, nas encostas úmidas de grandes cadeias de montanhas. Para ilustrar como isso acontece na Terra, para entender como se distribui a produção sedimentar, a gente pode olhar um mapa mundi e prestar atenção em como os grandes rios se comportam com relação aos diferentes tipos de paisagem no planeta. Então o planeta tem grandes áreas relativamente planas, em que não se espera, por esse modelo que a gente está adotando, uma produção sedimentar muito intensa, e tem áreas de grande relevo, que concentram declividades elevadas em suas bordas, em mais de uma escala global, por esse desnível mesmo entre os planaltos ou os picos e as planícies adjacentes, mas também em vales que acentuam declividade nas suas encostas. E tem áreas que são mais úmidas no planeta, áreas bastante úmidas, algumas florestas temperadas bastante úmidas também, e áreas muito áridas, e áreas comuns, que estão no meio do caminho entre o hiperúmido e o árido. Como os rios se comportam aqui? Do ponto de vista de transporte sedimentar, é um reflexo da produção sedimentar das áreas que eles drenam.
Então, no planeta Terra, a produção sedimentar varia muito, ela varia de menos de 1 tonelada por quilômetro quadrado por ano, em áreas planas de pouca precipitação, até mais de 50 mil toneladas por quilômetro quadrado por ano, particularmente na bacia do rio Yangtze, por um motivo que a gente pode discutir daqui a pouco. Bom, tem um efeito importante aqui, que é saber que o sistema de transporte sedimentar tende a concentrar intensamente tanto as águas de escoamento superficial quanto o sedimento que elas carregam de tributários para rios tronco. Então imagina o Amazonas aqui, e ele tem afluentes vindo de uma região grande dos Andes. Esses afluentes do Amazonas que drenam essas áreas de encosta úmida são os responsáveis pela maior parte do fluxo de sedimentos, enquanto outros rios como o Negro, o Juruá e o Purus trazem muito pouco sedimento porque tem as cabeceiras nas áreas planas. Mas toda essa grande área é drenada por um ponto só na costa. Isso acontece também no Paraná, que tem um aporte sedimentar significativo, e em muitos outros rios que drenam áreas de montanhas. Então, aqui estão representados os fluxos de sedimento em suspensão, em megatonelada por ano, dos 24 rios com maior fluxo sedimentar na Terra. Esses rios, claro, que drenam as áreas de produção sedimentar intensa, mas não só isso, são rios que têm grandes áreas de drenagem, porque é claro que o fluxo de sedimento é a área de drenagem vezes a produção sedimentar. Então são rios grandes. O São Francisco não aparece aqui. Na América do Sul a gente tem como 4 rios apenas com fluxo sedimentar importante de mais de 30 megatoneladas por ano. O Amazonas com 1.150, o Paraná, o Madalena, que corre entre as duas cordilheiras no norte dos Andes, o Orinoco, que tem afluentes drenando o flanco leste do norte dos Andes, outros rios orogênicos, como o Ganges, o Brahmaputra, que quase se juntam no delta, que tem um fluxo de sedimento semelhante ao do Amazonas, quando unidos, o Indus, isso drenando a cordilheira himalaiana. O rio Irauadi, que drena montanhas também relacionadas à colisão da Índia com a Ásia. O Mekong drena também uma parte desses sistemas de montanhas. Os principais rios chineses, sendo que o Yangtze é uma anomalia, porque é o único rio que de fato drena uma área com erodibilidade diferente da média da crosta. Todos esses rios têm bacias de drenagem muito grandes. E por serem grandes, tem muitos litotipos diferentes, uma erodibilidade média parecida com a média da crosta. O Yangtze drena grandes áreas com depósitos pleistocênicos finos eólicos de lês, muito fáceis de erodir, que estão se esgotando rapidamente, mas que gera essa produção sedimentar, esse fluxo de sedimentos na foz do rio, muito exagerado. Esses fluxos são só a carga de suspensão medida. Outros rios importantes são o Mississippi, né, que tem também alguns afluentes que drenam os platôs do oeste da América do Norte, mas uma área de captação gigantesca. O Nilo, que apesar de ter o baixo curso em climas áridos, tem o alto curso em climas úmidos, uma bacia de drenagem gigante. Os outros rios da África drenando áreas planas, mesmo com uma vazão imensa e climas úmidos perto da foz do Níger e na área inteira do Congo, tem um volume de sedimento reduzido. Quer dizer, não é o clima. É o clima mais a declividade. E rios de savana, de clima muito mais seco, com perfis de solo muito menos desenvolvidos, mas relacionados a essa elevação topográfica do sul da África, com declividades grandes aqui no trecho que descem para a costa, trechos encachoeirados, como o Orange e o Zambeze, tem fluxo de sedimento maior do que o Congo e o Níger, que são rios muito mais expressivos do ponto de vista de vazão. O Danúbio consegue capturar muito do sedimento das cadeias de montanha da orogenia alpina que correm
para dentro do continente. O Tigre e o Eufrates drenam as cadeias de montanha da colisão entre a Península Arábica e a Ásia. O Murray tem uma bacia de drenagem bem grande e corta montanhas reliquiárias aqui do sudeste da Austrália. O Rio Grande também tem uma trajetória parecida com o Mississippi, só que com uma bacia de drenagem muito menor. E essas anomalias aqui, que são os rios do Alasca e do norte do Canadá, o Yukon, o Colville e o Mackenzie, que drenam montanhas muito altas e tem suas cabeceiras de gelo de geleiras que, por abrasão, removem muito sedimento, geram muito particulado, e o degelo disso dá uma carga sedimentar gigante. Então, isso não é um panorama, assim, os 24 maiores rios em fluxo sedimentar da Terra têm essa distribuição aqui, essa relação com o relevo que a gente mencionou, e isso é só a carga em suspensão. Estima-se que a carga total seja o dobro, porque uma proporção semelhante à carga em suspensão é carga em tração, talvez não para o Yangtze, que é só sedimento fino. Então, os 24 rios de maior fluxo sedimentar da Terra são responsáveis por mais da metade do aporte total de sedimentos no planeta. Então, esse sistema que a gente está descrevendo, de produção sedimentar dependente, principalmente da declividade, e um transporte por águas correntes em rios, concentra grandes áreas de produção sedimentar em pontos específicos de aporte no oceano. Isso é uma coisa muito importante para quem quer entender os sistemas sedimentares na Terra. Bom, na próxima videoaula a gente vai discutir como que a declividade relaciona-se com atividade tectônica e com denudação, para montar um modelinho de como a produção sedimentar evolui no tempo.